Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. A minha Bíblia está aberta em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículos de 12 até o versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Nesta passagem bíblica que acabei de ler, nos mostra um relacionamento claro e direto de Deus para com Salomão. O Deus Todo-Poderoso, ele visitou a Salomão de noite, depois que Salomão termina a construção do templo, que Davi tinha reunido grande parte do material para construir. Porém, Deus, ele aprove a Deus escolher Salomão para a conclusão do templo, porque Israel precisava de um lugar para que o povo pudesse cultuar a Deus, servir e adorar, oferecer os sacrifícios para Deus. Lembrando que nós estamos falando da época, do período da antiga aliança, que é a lei de Moisés. Então o Senhor aparece de noite para Salomão, e então Deus fala com ele a respeito daquele templo glorioso que Salomão construiu, e depois de um mega sacrifício que Salomão fez e ofereceu para Deus, Deus faz aliança com Salomão e diz que estaria naquele lugar, no templo, onde o povo adoraria, onde o povo ofereceria sacrifício para Deus. E Deus então se manifesta de maneira grande, tremenda e poderosa, mostrando a sua aceitação e a sua satisfação do povo estar ali servindo e adorando a Deus. Porém, Deus faz algumas exigências e algumas condições. A única condição que Deus exigiu do povo é que o povo permanecesse firme, fiel, servindo ao Senhor sem ter outros deuses. Veja que Deus, ele faz aliança, mas ele quer exclusividade. Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, zeloso, que guarda e vela pelo seu povo. E aqueles que guardam a sua aliança são benditos na face da terra. E Deus então diz: se eu cerrar os céus, de modo que o gafanhoto venha e consuma o fruto do campo. Isso fala sobre peste, as pestes. Essa peste falada aqui é o gafanhoto que consumia toda a produção do campo, a produção agrícola. Era uma época onde não tinha defensivos agrícolas e Deus era quem defendia. Apesar que nos dias de hoje também, se Deus não abençoar, não há produção. Se Deus não colocar a mão, não há benção. E ele diz então: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que Deus fala então dessa maneira? Porque essa ida das pragas para consumir o fruto do campo estava relacionado à desobediência. Aqui a gente entende que a desobediência traz a punição para a vida daquele que não guarda a aliança, que não guarda os mandamentos. Então o Senhor diz: se o povo se converter e orar e buscar a face do Senhor, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os pecados daquele povo e sarará a terra. Deus dará um jeito, Deus destruirá aquilo que está incomodando os que guardam a aliança do Senhor. Essa palavra também ainda é viva para nós nos dias de hoje. Se o povo que se chama povo de Deus se converter dos seus maus caminhos e pedir a Deus o perdão dos pecados, Deus ouve a oração, Deus restaura a situação e Deus faz maravilha em favor daquele que crê. E além de perdoar os pecados, o Deus Todo-Poderoso, ele sara a terra.
Ele sara a terra. Sarar a terra significa resolver o problema que está incomodando o povo que teme, que serve a Deus. É bom servir, é bom temer a Deus. E Deus fecha esse diálogo, pelo menos nesse versículo até onde li, ele dizendo que agora estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A oração que for feita naquele templo, que fosse feita naquele templo, que foi o lugar que Deus escolheu e santificou. Que Deus nos abençoe nessa manhã e que façamos uma aliança com Deus e que a nossa aliança jamais seja quebrada. Forte abraço, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.